No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés. E com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vou parar aqui. Versículo 1, 2, 3, para a gente fazer conversar um assunto. Não é analisar exatamente o texto. O texto, né, dentro de um contexto, nós temos aí um personagem importante, muito respeitado, gosto muito do livro de Isaías. Vejo que Isaías realmente é muito usado, né, pelo Senhor. Essa conversa aqui, ele está contando aqui, se não me engano, para o rei Manassés. Na época, porque Isaías é da época, né, do rei Manassés. Então, ele passou por esses outros reis que está aqui mencionado, Uzias, né? Logo que o Uzias morre, assume o Manassés. Manassés foi o cara mais covarde que existia. Covarde e idólatra. Sabia disso? Ele foi o pior de todos, reis de Israel. Não respeitava absolutamente nada. Não acreditava em nada. Não tinha compromisso nenhum com a lei de Deus, nem com as leis de Israel. Ele estava nem aí. Ele fazia o que vinha na mente dele, na cabeça dele. Ele era totalmente louco. Era doido, maluco. Você mexer com um sujeito desse tem que ser só Isaías, porque imagina o cara, maluco, idólatra, não acredita em nada. O cara é mau e tem poder. E aí vai um de nós mexer, né? Mas tá tudo bem, pessoal. Bom dia, né? Eu tô pedindo bom dia que eu tô aqui de manhã, né? Mas que Deus abençoe você. Deixa seu comentário, fala aí comigo. Ô Pedro, bom dia. Deus te abençoe, né? Fala alguma coisa, se não quiser comentar sobre o assunto, tá bom? O que eu quero dizer aqui hoje é sobre Deus, sobre que nesse percurso da minha vida, andando como um evangélico, um cristão, sei lá, eu já acreditei tanta coisa na minha vida. Eu achava assim, às vezes, nossa, isso é verdade. Mas lá no meio do caminho, muitas vezes vem aquela coisa, aquela decepção, né? Puxa vida, mas eu dediquei tanto, e aí chega assim num ponto, eu não sei mais o que acreditar. Tem algumas pessoas que acham, até chega a achar que eu não acredito em Deus. Acho que eu já me tornei um ateu. Mas é mentira. Acredita nisso não, tá? Eu acredito fielmente em Deus. Mas eu estudei, sabe, a Bíblia 20 vezes, 20 Bíblias diferentes, editoras diferentes,
vários de datas diferentes, sabe? Eu tenho uma coleção de Bíblia e, e nessas coleções de Bíblia a gente vai encontrando assim diferentes pontos de vista, muitas coisas assim. Uma coisa parece que não bate com a outra, parece que um fala uma coisa, outro fala outra. E aí a gente vai, né? Porque eu sou de uma época que privilegiada, né? Eu posso dizer assim, você vê, nascer no ano de 60 para cá, quem ainda vive é igual eu vivo, né? É, ele nasceu numa época privilegiada, né? Porque os meus avós morreram muito antes de ver tanto, né? De ver o que eu já vi, né? Eu vi tanta coisa mudar, tecnologia, né? E hoje nós temos né? Antigamente você fazia uma pesquisa, mas como era difícil, meu Deus do céu, você tinha que implorar para um, implorar para outro para saber alguma coisa. Às vezes você tinha que ficar horas pesquisando numa biblioteca fora de casa, longe de casa, para achar uma coisa que você queria. Aí você tinha que tira livro daqui, tira livro daqui, e põe lá em cima, e pesquisa, e vira a página, e tira a página. Nossa, Deus, era difícil. E quando a gente conseguia achar, era uma alegria só, né? Mas hoje nós temos uma ferramenta tão especial, né? Que o mundo está dentro desta tão pequena ferramenta, essa celular, que você só não acha se você não quiser. Porque tem tudo ali dentro, que é bom, que é ruim. Tem, se você quiser, como é que você veste, como é que você anda, como é que você fala, como é que você faz, como é que você deixa de fazer, aonde você procura os seus direitos, quando deixa de procurar, quem é o fulano, não sei das coisas, tudo que você quiser saber tá nas tuas mãos. E o tanto que é perigoso. Imagina se você. Imagina se você vai para um submundo, né? Aí sim, aí você se ferra mesmo. Mas para quem sabe usar, é uma bela ferramenta. Então eu fico pensando aqui comigo, né? É, nos anos, né, quando começou o celular, começou assim, vinha muitos pastores. Nossa, eu admirava muitos pastores. Achava aqueles pastores pregando, falando, nossa, esses caras sabem demais, né? Esses caras é bom, né? Aí tinha o canal que eu gostava muito, ficava lá assistindo. Achávamos que, nossa, era demais. Os caras traziam informação bélica. Eu fiz teologia. Sabe para que eu fiz teologia? Curioso. Eu queria saber muito e não aprendi nada. Mas é tudo que eu preciso, que eu pensava que eu ia me tornar o ex. Ai, que tristeza. Meu diploma guardado. Aí, às vezes eu olho para ele, tenho carteira de pastor, carteira de missionário. Ai, meu Deus do céu. E ainda tem os bobos que achavam que eu ia abandonar a denominação da qual eu pertenço. Ai, ai. Então, sabe o que acontece? Aí você vai pensando, você vai olhando, aí você vai pensando, você vai olhando. Aí eu
aqueles pastores lá passou, cada vez que eu ia ver eles me decepcionavam. Falavam algumas coisas que não tinha nada a ver. Aí eu falei, por fim abandonei tudo, comecei a procurar coisas mais consistentes. Diz aí, eu sou dureza, eu jogo duro, jogo pesado. E aí eu entrei em grupos de biodiversidade. Grupo de biodiversidade, isso é bom demais. Grupo de igreja da denominacional da qual você pertence? Que chato, rapaz. Isso é chato demais. Todo mundo fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa. E você não desenvolve. A tua mente fica atrofiada. Mas lá foi bom. A briga era boa. Era aquele tanto de. Aquele monte de pastor de outras denominações diferentes, sabe? Ali cada um se expunha e a briga era acirrada. E eu ficava só de olho. Aí eu falei, é aqui. É aqui mesmo, achei aonde eu queria. E assim a gente vai crescendo. Minha esposa não gosta não. Ela acha que. Ela só ouve assim, algumas coisas, ela acha que o pessoal lá é louco. Mas é bom. É porque quem tá de fora não sabe mesmo, não. Então, pessoal, falando assim, o que acontece? Você pega a igreja, aí você vai e começa a descobrir, né? Aí você começa a aparecer aqueles personagens mais corajoso, que vai falando, que vai abrindo os leques, né? Então, hoje eu busco muitos personagens. Até achei um interessante que eu já mencionei no último vídeo, né? E me chamou muita atenção. E me chama sempre a atenção. Mas, olhando aqui para. Vamos voltar para o assunto de Isaías, né? Isso é só para você, para nós entender o que eu estou querendo, o raciocínio. Porque muitas vezes você fala as coisas e as pessoas não entendem. Você não pode entregar o ouro, porque às vezes se entregar o ouro pode fazer mal. Então você tem que ir devagar, como diz Paulo, né? Vocês ainda estão no leite. Então não pode comer comida sólida ainda não, tá? Então a gente vai mascando devagarinho, a gente vai ficando no cantinho, ouvindo ali, e aí vendo a intenção de um, intenção de outro. Eu não acredito mais em muitas coisas na minha vida, eu já passei por muitas dificuldades, passei muitas, sabe? E aprendi muito tomando paulada pelas costas, né? Então eu fico mais no meu, olhando de longe e analisando os pontos, tomando chá para limpar os peitos. Então o que acontece? Isaías fala, ele vai conversar, fala para Manassés, porque ele está numa disputa com Manassés por causa de que Manassés ele é um idólatra. Ele é um idólatra mesmo. Não tem ninguém que não saiba disso. Ele não é escondido na meia boca, não. Ele é declarado. Então o que acontece? Mas me parece que na história que eu estava estudando, quem mandou matar Isaías foi o próprio Manassés. Sabe por quê? Manassés não acreditou na conversa de Isaías. Sabia?
Manassés não acreditou que Isaías viu Deus. Isaías fala aqui, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Manassés não acreditou nisso. Manassés pensou, esse é outro doido. Tem que matar ele. E ele vai me importunar o resto da vida com esse negócio de que viu Deus. Ninguém nunca viu Deus, nem o próprio Moisés. Em Êxodo, ó, eu vou mostrar para vocês, Êxodo capítulo 33, tá aqui, ó. Quer ver, ó? Êxodo capítulo 33. Bem rapidinho para nós poder não perder muito tempo, porque senão a hora passa muito rápido. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Versículo 18 aqui, ó. E assim, então ele disse, mas rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés falando. Porém ele disse, o Senhor, né? Eu farei passar toda a minha glória, toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Né? E então Moisés só pode ver ele pelas costas. Interessante, né? Moisés vê o Senhor pelas costas, mas não vê o rosto, não vê nada. Aí passa. Agora Isaías, ele é mais ousado ainda. Isaías viu Deus. Interessante, parece que aí a gente fica assim, mas e aí? Viu ou não viu? Então, pessoal, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando a gente presta atenção nos contextos históricos e bíblicos, e principalmente, parece que assim, há uma contradição entre uma coisa e outra. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado para estudar a Bíblia, porque a contextualização hebraica é muito complexa. E a pergunta fica, viu ou não viu? Manassés não teve piedade. Matou Isaías covardemente. Existe uma outra versão que Isaías fugiu de Manassés para não ser morto. E escondeu dentro do tronco de uma árvore. Mas eles acharam. E Manassés mandou cortar a árvore com ele e tudo. E serraram Isaías dentro do tronco. Mas a história católica, ela mostra diferente. Ela mostra que eles cortaram Isaías, né? Puseram Isaías de cabeça para baixo, ou não sei se foi deitado, que jeito que é, e serraram Isaías de baixo a cima, ou de cima a baixo. Independente de como foi o corte,
se foi assim ou se foi, não foi, é uma covardia imensa. E a gente fica pensando, que Deus é esse? Que Deus é esse que coloca um servo fiel a Ele para brigar pelos direitos do povo e deixa ele morrer da forma pior que existe? Se você olhar a história de cada profeta, a forma como eles foram mortos, olha, eu às vezes eu fico pensando, mas não é possível. Deus é amor. Aonde é que está, aonde está esse amor? Um amor que mata, que deixa morrer. Aquele que serve a Ele. Sabe, às vezes eu sinto medo destas coisas. Às vezes eu sinto assim uma sensação assim estranha dentro de mim em pensar que eu sirvo a Deus e de repente Deus vai decidir que eu morra da pior forma que existe, como a de Isaías ou de qualquer outro profeta que foi assassinado. Como Jesus lá, né, lamenta, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Não sei, eu tenho assim uma sensação assim, muito sem, sabe, eu não consigo assimilar isso. Eu não consigo assimilar. Se você não concorda comigo ou você concorda, comenta aí pra mim. O que você acha? O que você pensa? Isaías viu ou não viu Deus? Esse Deus que Isaías viu é verdadeiro. Moisés viu ou não viu Deus pelas costas? Será que esse Deus é mesmo o Deus verdadeiro? Eu não sei. Só tem uma coisa que eu sei. Eu amo o Deus que é Deus de amor. Esse Deus que de fato ama. Não esse Deus que mata. Aí você pensa bem. Se Deus é amor, por que tem que morrer tanto profeta covardemente? E as pessoas que matam não têm sequer remorso. Comenta aí. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.